Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa. Nós estamos chegando ao final do tempo quaresmal e ele é marcado por duas grandes solenidades. Aliás, eu costumo dizer que a solenidade da Ascensão do Senhor, ela marca o início de 7 grandes solenidades da Igreja. E o que é uma solenidade? É uma festa que se celebra com mais pompa. É uma festa que se deve dar maior galardão pela importância litúrgica de que ela se reveste e também pela importância na história da salvação. Então nós temos hoje a primeira delas, que é a Ascensão do Senhor. Depois, domingo que vem, nós teremos Pentecostes. Depois, no outro domingo, a Santíssima Trindade. Depois, Corpus Christi. Depois, São João Batista, sua natividade. Depois, teremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E depois, por fim, fechando o ciclo de 7, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, dia 29 de junho. Mas hoje, ao olhar para este nome, às vezes eu sempre faço questão de começar assim, principalmente esta sendo uma missa das crianças da catequese. Espero que vocês nunca mais esqueçam, aqueles que já sabem tudo bem, mas aqueles que não sabem, porque tem muita gente adulto que confunde, quando falamos a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor, se confunde com a solenidade da Assunção. Ascensão e Assunção significa subir aos céus. Mas tem uma diferença. A ascensão é quando você está rezando o terço, você celebra o segundo mistério glorioso. E aí você diz assim: contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. E lá no quarto mistério glorioso, nós celebramos e contemplamos a assunção da Virgem Maria aos céus. Qual é a diferença? Se o senhor falou que é tudo igual, que é subir aos céus. A ascensão, Jesus sobe aos céus sozinho, como nós vimos aqui no Evangelho, como nós vimos na narrativa dos Atos dos Apóstolos. Eles ficam olhando admirados e ele vai subindo sozinho, porque ele é Deus, ele tem força. Então, a ascensão é a subida de Jesus aos céus. E a assunção é a subida aos céus, mas da Virgem Maria. E aí ela não é deusa, ela não sobe sozinha por força própria, porque ela não tem força própria. Os anjos de Deus levam Maria para o céu em corpo e alma. Este é o dogma da Assunção. Mas hoje, na liturgia, nós vemos os Atos dos Apóstolos dizer que enquanto eles ali admiravam, olhando para o céu, apareceram 2 anjos. E esses 2 anjos perguntaram para eles: olha que bonito, né? O que é que vocês estão aí olhando para os céus? Parados. Este homem que vocês viram subir, esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará do mesmo modo. A sua segunda vinda gloriosa. Então os anjos recomendam para eles que saiam dali e que possam preparar esta segunda vinda. E é o que nós estamos fazendo até hoje. Preparando a segunda vinda de Jesus, que nós estejamos, e o Evangelho fala muito disso, é preciso ter os pés no chão, e não os pés nas alturas, porque a missão acontece aqui, onde nós estamos, a missão acontece aqui na terra. A nossa fé é uma fé encarnada, como discípulos missionários, com a nossa vida, testemunhar esta esperança. Pergunto eu para você, você tem sido por onde passa verdadeira esperança cristã? Onde você vai, onde você está, onde você vive, você faz o reino de Deus acontecer? Ou seja, ali na sua família, no trabalho, na escola, lá no lazer, aonde você está, o reino de Deus acontece porque você faz o reino de Deus acontecer? Pergunte-se, porque se não faz, precisa começar a fazer. É tua missão de batizado, é minha missão de batizado. Onde eu esteja, tem que ter paz, tem que ter harmonia, tem que ter alegria. Eu devo ser o condutor disso. Tem gente que onde chega é só discórdia, é só divisão, é só briga. Esse não está fazendo o reino de Deus acontecer.
está dividindo, colocando as pessoas umas contra as outras, esse não está fazendo o reino de Deus acontecer. Dentro da nossa igreja, se nós pegarmos todas as pastorais, movimentos, associações, ministérios, etc., tudo mais que há na igreja deve estar direcionado para esse mandato, a anunciar o evangelho. É a nossa primeira missão, é a nossa missão primária. Nós temos um documento da CNBB, o documento número 100, e esse documento diz assim, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. As nossas paróquias não são postos de atendimento. Nossa paróquia não é UPA, onde você vai quando passa mal, onde você vai quando está precisando. Paróquia não é posto de distribuição de sacramento, como se fosse uma farmácia. Não, a paróquia deve ser um instrumento para o qual, em comunhão com a igreja, porque a paróquia é a igreja de Cristo, ela faz parte, e nós fazemos parte dela, porque nós somos membros desse corpo. Vocês não são clientes da paróquia Santa Rita. Vocês não são clientes aqui, vocês fazem parte, vocês são dono. E a gente precisa saber disso. Somos parte do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. E é por isso que na segunda leitura, Paulo, ao falar para os Efésios, ele vai dizer, Deus, o Pai da plenitude, Ele é a plenitude. Olha que bonito. É este o Espírito que Ele promete para nós, para que nós nos preparemos para fazer também um Pentecostes na nossa vida. E é por isso que Jesus diz, não vos afasteis de Jerusalém. E Ele está dizendo hoje, não vos afasteis da minha igreja. Porque tem gente que diz, como conversava com o padre agora antes lá, não, porque a minha fé é a minha fé. Eu rezo em casa, eu rezo do meu jeito. Religião é tudo a mesma coisa. Na tua cabeça. Se você pensa que religião é tudo a mesma coisa, você não conhece nada de igreja. Então trata de conhecer. Trata de conhecer a igreja de Jesus Cristo. A sua igreja paroquial, a sua igreja particular, a diocese, a paróquia, nós somos todos membros do corpo de Cristo que formam essa família. E esta solenidade que nós celebramos hoje, e tudo que a igreja nos manda refletir hoje, vai nesse sentido. Meus irmãos, essa solenidade não é só a subida de Jesus entre as nuvens. Eu sempre falo, eu faço muito um link entre a solenidade da ascensão com o mistério da encarnação do Verbo. Vocês sabem que a humanidade nasceu no paraíso, a humanidade nasceu das mãos de Deus. Homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, estava no gozo, na glória plena diante de Deus. Ali não tinha morte, ali não tinha dor, ali você não ficaria velho, velha, não ficaria gordo, feio, enrugado, porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz, mas o pecado entrou, estragou tudo, e aí a humanidade foi expulsa da presença de Deus, e é por isso que Ele envia Jesus Cristo. E no mistério da encarnação eu digo que o céu se rasga, porque vocês lembram lá no livro do Gênesis, quando a humanidade é expulsa do paraíso, é colocado até vigias na porta, anjos, para que ninguém entre. Mas quando Jesus rasga o céu e vem se encarnar no seio da Virgem Maria, Ele traz a divindade para a terra, para resgatar o homem e a mulher perdido. E aí depois, agora, hoje, nós celebramos o quê? Jesus volta para o céu, com a sua divindade, que Ele veio de lá com ela. Mas agora Ele leva para o céu a nossa humanidade. Eu sempre falo, ninguém entrou no céu antes de Jesus ascendido aqui no mistério de hoje. Porque tem gente que pensa que Abraão, Moisés, Davi já estavam lá na glória. Então, se eles já estavam na glória, para que Jesus morreu na cruz? Não. Jesus morre na cruz e daqui a pouco você professa a fé dizendo, desceu a mansão dos mortos. O que Ele foi fazer na mansão dos mortos? Foi buscar Moisés, foi buscar Abraão, foi buscar Davi, foi buscar Salomão. Para venham, benditos do meu Pai. Então, por isso que essa solenidade se reveste de tamanha importância. Ela não é um faz de conta, ela não é um sonho bonito, ela não é algo que nós criamos, ela não é algo que nós representamos, ela é real. Assim como a gente pode tranquilamente dizer, Jesus subiu aos céus, mas Ele permanece vivo no meio de nós, e não só na nossa lembrança, porque tem gente que fala, eu tenho Jesus no coração, Jesus está aqui. Não, também é claro, mas Jesus está real, presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade.
Essa missa que você participa aqui agora não é teatro, não é representação. Não é como se você fosse lá no Fausto Benino Degani, que é o teatro daqui da cidade, pagasse o ingresso, sentasse e visse os atores representar. E você aplaudisse. Não, você faz parte da missa. Se você não estivesse nessa missa, ela não seria a mesma. E você não pode sair daqui como se você também fosse artista. Porque o padre não está fingindo aqui, eu não estou fingindo, os acólitos todos aqui. E você também não está fingindo. Você está aqui porque você crê nessa presença real de Jesus. Então, meus irmãos, a ascensão é o encontro da humanidade que estava perdida com o Deus que salva. A comunhão de vida que o homem havia perdido pelo pecado, agora foi resgatada. E nós podemos dizer, então, que agora o céu se rasga para que a humanidade entre novamente no céu. Olha que bonito. Jesus abre para nós novamente as portas do paraíso. E essa esperança é que nos dá um novo sentido. A vida terrena nossa aqui não se resume a simplesmente esperar a hora de morrer. Como se fosse um jogo. E se a gente tiver sorte, na hora que morrer você vai para o céu. E se não tiver sorte, você não vai para o céu. Não, não é isso. Nada disso. A esperança cristã é ter este céu e começar a fazer com que ele aconteça aqui na terra. Ser cristão é ser capaz de refletir. Entender que esta elevação sentida em todos os lugares. Prestem atenção no prefácio que o padre faz daqui a pouco na missa. O padre vai dizer nesse prefácio: ele é a nossa cabeça e princípio. Ele subiu aos céus não para se afastar da nossa humildade, da nossa humanidade. Olha que bonito, meus irmãos. Mas para dar a certeza de que nos conduzirá para a glória, porque ele é o caminho, e se você estiver atrás, seguindo esse caminho, você também vai entrar na glória dos céus. É isso, não é tão difícil da gente entender, é preciso mergulhar neste mistério. E eu, ao concluir, gostaria de lembrar duas coisas. Primeira delas, hoje nós celebramos o 59º dia das comunicações sociais. E tem a mensagem que o Papa escreveu, o Papa Francisco, porque essa mensagem foi escrita no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco Sales, cujo tema diz: partilhai com mansidão a esperança dos vossos corações. Gente, prestem atenção. A esperança não decepciona. É o lema do ano jubilar que nós estamos vivendo, peregrinos de esperança. E essa mensagem vem nesse sentido de dizer: você partilha a tua esperança com os outros, com aquele que já não crê em mais nada, com aquele que acha que está tudo perdido, com aquele que não tem esperança nenhuma. Partilhe. Então, o convite desse 59º dia das comunicações. E também hoje nós abrimos a semana de oração pela unidade dos cristãos. É claro que começa hoje, vai até a solenidade de Pentecostes. Essa semana nós somos convidados a rezar para que os cristãos do mundo inteiro se unam. E o Papa Leão já tem feito um trabalho muito bonito, porque ele já tem conversado com vários líderes ortodoxos. Para que buscar? Porque o maior escândalo para o mundo é que nós cristãos somos divididos. É que nós cristãos, às vezes, somos até inimigos uns dos outros. Um tentando destruir o outro. Então, lá no Evangelho de João, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. E lá está dizendo: sejamos um para que o mundo creia. Porque enquanto a gente ficar brigando com protestante, brigando com ortodoxo, brigando com não sei o quê, o povo vai falar: mas nem eles se entendem entre eles, como é que quer semear a paz? Então pense nisso, nesta semana reze. Se por acaso você for pesquisar, tome cuidado. No hemisfério norte, essa semana é celebrada na semana que tem a festa da conversão de São Paulo, de 25 de janeiro. No hemisfério sul, onde nós estamos, hemisfério sul, se celebra da Semana da Ascensão até Pentecostes. Vamos então rezar pela unidade. Eu convido você para encerrar, nos ficar em pé. Vamos cantar esse refrãozinho que está aí do salmo de vocês, para que esse mistério da ascensão possa verdadeiramente entrar em nossos corações. Cantemos juntos. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Vocês. Por entre aclamações,
Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.